Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Que alegria, que honra estar na companhia de todos vocês, meus queridos amigos e amigas telespectadores da TV Justiça. Permitam-me apresentar, meu nome é Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional da Rede de Ensino LFG e estou aqui para falar com vocês sobre mais um tema importante dentro do direito. O programa de hoje é imperdível. Falaremos sobre a história das constituições brasileiras. Como as constituições brasileiras se desenvolveram no Brasil? Qual foi a primeira? Quais foram as constituições intermediárias? Como é a nossa Constituição atual? Como tudo começou? Constitucionalismo, meus amigos, é um movimento jurídico e político. Um movimento jurídico e político que aconteceu aí no mundo inteiro, em que os países, as nações, buscaram a edição de constituições, de textos constitucionais. No Brasil, qual foi a primeira Constituição brasileira? Pois bem, lembre-se de uma coisa. Foi declarada a independência do Brasil no ano de 1822, certo? Dom Pedro I, que era até então o príncipe regente, declarou a independência do Brasil. Às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ele teria gritado independência ou morte. E aí pensa comigo, se temos um país independente, se temos um país autônomo, precisamos de uma Constituição. E Dom Pedro I sabia disso. Por esse motivo, meus amigos, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira. Ou seja, a primeira Constituição brasileira foi outorgada. A primeira Constituição foi imposta por Dom Pedro I. E como eu disse, a primeira Constituição brasileira é de 1824. E o que marcou, hein, essa Constituição de 1824? É fácil, eu explico para vocês. Primeiramente, como não poderia ser estranho, a Constituição brasileira de 1824, ela previu a monarquia. O Brasil era uma monarquia, não é verdade? Uma monarquia em que o poder era adquirido por sucessão hereditária. Então, em resumo, na Constituição de 1824, o Brasil era uma monarquia. Ah, mas não é só isso. O Brasil também era um Estado unitário. Na Constituição de 1824, o Brasil era um Estado unitário. E o que significa isso, hein? Estado unitário. É fácil. Estado unitário é o oposto de federação. Hoje, o Brasil é uma federação, não é? Todos nós sabemos disso. Ou seja, é a união de vários estados com parcela de autonomia, não é? Cada estado tem uma parcela de autonomia, nós somos então uma federação. Na Constituição de 24 não era assim. Na Constituição de 24, o Brasil era um Estado unitário, ou seja, tinha um governo central, um poder central único, que era exercido pelo rei, que era exercido pelo imperador. É a única Constituição brasileira, que tinha religião oficial. Isso mesmo, meus amigos. Tínhamos uma religião oficial, era a religião católica. O Brasil tinha 4 poderes. E alguém poderia perguntar, Flávio, quais são os 4 poderes na Constituição de 1824? Fácil. Os 3 poderes já conhecidos, executivo, legislativo e judiciário. E o 4º poder era o poder moderador. Isso mesmo, o poder moderador, que era uma espécie de controle sobre os demais poderes, que era exercido pelo rei, pelo imperador. Era o rei, portanto, que era o titular desse poder moderador, desse controle, dessa fiscalização sobre os demais poderes. Então, mais uma característica interessante da Constituição de 24. O voto na Constituição de 24 era chamado voto censitário. Voto censitário, o que significa isso? Voto censitário, meus amigos, significa que quem vota é quem tem dinheiro. Vota quem tem dinheiro. Só os ricos podiam votar na Constituição de 1824. Tudo bem? Tranquilo? Falamos então da primeira Constituição brasileira, falamos da Constituição Imperial de 1824. Mas por que acabou, hein?
a Constituição de 1824. Olha que interessante, foi a Constituição brasileira que mais tempo durou. Foi a Constituição de 24. Puxa, mas por que acabou? Por um motivo muito simples. Foi proclamada a República. Acabou a monarquia no Brasil. Como você sabe, no dia 15 de novembro de 1889, acabou a monarquia. O rei foi expulso do Brasil, juntamente com a sua família, sua filha, Princesa Isabel, a rainha, o seu genro, o Conde D, todo mundo foi expulso do Brasil. E o Brasil transformou-se, portanto, numa república, a partir do dia 15 de novembro de 1889.